que está regular setor de combustível, boca por vai pegar pena do reparto para o presidente do conselho. Que ela sabe? Amor, só amor, a não ser povo que cana se para. Que alguém está tomando uns como é bom. Amanhã é aquele que bicho de sete cabeça. Que hora que está no sistema, hora que está no sistema, tudo está direito. Mas também me se punta, vou desculpando, nunca lembro a tiração. E na fazer, e também cansa, gente. Ok, notificação. Que quem está percebendo a visão? Na consciência, pera com consciência para batonha. Antônio Camba. Brema, para fazer campanha, é tudo e refletir na Congresso de Cacheu. Com o Guiné-Bissau, sim, com uma ara Guiné-Bissau, com Nassinho Daria. E na Congresso de Cacheu, com corria cabelo, porque domingo soltou no Congresso, porque o investe, muda dinheiro, vim encontrar com bom filho de Guiné que falou disso, a bobuca tem competência, nem para tirar Google na galinha. No cana tirar do partido da Mica Cabral. Lá com o que bicho de sete cabeças. A os buna papel de gente na bastidores na unicuma, traição, não tem nada lá. Essa guerra de câncer lá que pagado, é que volta cindido, mas. Gosto de giganto de boss, vou dividir, que levou o problema de boss. A não tem nada lá, me cata papel de religião, mas essa guerra de tomada de território entre a Brema Câmara e Mandinga, que bote que fula. Esse para chamar coisa para nome, que até chama raça, mas esse claro, esse que tem como de fugir dela. Essa guerra de PTG, não se PTG, que madem, e guerra entre duas fações, que levou o problema de boss, acabou envolvido guinense para não matar um outro. Vou resolver o problema lá de luta de poder. Acabou para pedir entre traição nenhum, porque a boa ocupou Guiné-Bissau nessa situação. A boa Brema Câmara número 1. Bu mau, bu corso nudo, a bom que se bicar que nome para que entre um nome mal, cagim por idão. Brema Câmara que na papel dela. Coordenador, como que está falando, a bom que na papel dela. Para lugar gente, porque as canas serviu de nada. Riba de não vai fazer política. A bom que papel na assembleia, como tudo que bom filho de Guiné. Para riba terra vai fazer política. A bom pensa como o bai que terra ali, Japão. No 3 semanas, é bem falar como fazer gestão de empresa. Mas é que botaram na Lisboa. O caminho é bem falar no Tangos como a boi médico, porque botaram na Santa Maria. Na Kuma, na Guiné. A Angos formação e assim. Botei me segura para falar mita aí doutor. Botei me falar para falar também doutor. Ele podia bater falar como na rádio, bater ler essa biografia. De peça cuco de cacho. Ala campanha na tenda que o cana vai. Campanha, tende com meri, o meri. Você me quer comandar o meri que farinha de nudade. Mas na bem tudo para que parte, o assunto tem tio. Na bem cana bem direito. Assunto tem tio. Agora que eu toca que é de baque, de babocha, de baque de partido PTG, que lá não tem nada lá. Que lá ninguém tem nada. Nada em camba para coisa. Minha gente. Não sei o que é bom mister, mas me está lembrando a gente para ver de amanhã. Bona desculpa. Garante de Giba está falando como se você fazer alguém, vou contar que ele é romoca. Você perder que Deus. Mas se diz que se você está lembrando tal. Suma é mos, catenara na totona. E tá diz que se Antônio Cafumbang, Antônio Bias. É como nantice. É vídeo ali. Um pouco para gente ouvir. Que aquele que papel ba. E Camille Feliciano, ni cabo com a jubem. É que papel. Como a guerra que tem na Guiné, e país estável, e que vinda de tropa, é comigo que elas dizem ribaba. Tudo bem, é verdade. É bom. Mas também me punta, boss. Vou falando de rapacinho, esse que é doente, esse. Não fala bo dúvida que só que na cuida na lixo. Esse tem doença grave que cada de conta. Mas me se for apunta, que toda bem tem? É tropas bem tecido. É tropas que na bem. Cabe cana bem de forma legal. Tropas que na furantado não, suma cabrito na tapado. Tropas na bem caminho atrás, e entrando. Acaba mais engraçado na história tudo de tropa, onde na bem papel. A não se vê comandar qualquer parte do mundo. Ora como disse, força, tanto de manutenção de paz, ou de quê? Que força está fazendo o seguinte, está tendo essa instalação
instalação de seres para ele só estar lá. Porque aquela é força de manter paz e outra coisa. Mas você vê tropas que não vai, não, como é que não vai? É tropa não dividiram na quartel. A moca se vai. É tropa que fica comendo a trazer instalação. Não. Tipo na marinha. E nós está exemplo, 20 ou 50 lá. Na base aérea. E nós está tanto, acaba de bilhar semente. É tropa, não tropas de nós, coitados. Eles que não lavam cau de que elas preparam cau, uma bruta de reia, não cau, é na reia, cau, toco todo a bucara. Tropa estrangeiro já que não bem, não tropas que tem que limpar cau, para engar. Mas me tem este ponto outro. É não tropa, vou falar como esse fica doente. Ou que história de mãe de água. Quer falar gente puro mesinho, tem aquela reta de disquecer na mãe de água. Amigo, não acredita como é verdade. Porque vou botar de tudo é com sair de tropas. Vou de tudo é. Vou sinta boca na boca e te dia que amarra vos. Mas a nós, somos bom filho de ne conhecer. E cada tudo, ora quando já não maltrata vos. Não tá bem mal, não tá no papel. Somos é caso ba como ba Júlio Nhate. Ba Júlio Mambali. Ali não tá bem no papel dela. Mas e tropas estava lá. Então não há oportunidade de tirar gente ne catiberasco. Mas não. Tropa buda tem força para não contar bom segredo. Força de tropa e ora que tem gente por trás. Dia que fica boção, abai can ninguém. Bode é Moscou assim, e na arma com ele homem, que padal de homem lá, que dungut. Pera dia que tem ninguém. Não tenho certeza como tem mulheres que não firma, é fumar, bofotar, e cá não se torna aquelas porque aquelas poliquelas. É fama assim, e porque gente está atrás. Mas não vi não chama boa atenção. Sobretudo é Júlio Nhate, companhia limitada, e suma mano não chama Baute, não chama Batiu como Batiu Antônio Njai, é negobino, é na perateria que é mar eles, bam, para não vir mano tá ladrale, a nós que não missão e só ladra, não também não chama atenção para gente muda coisa cana muda, ali carga curva e vai Bias, e vai Barcelona. Que comanda boca por resolver? Esse que é uma oportunidade, ou bona pera para tropa estrangeiro binta mas tudo que aqui de nós. Só para ver alguém, manda-me este ponto a voz. É uma unidade mais ser não filho de nele que a voz tudo lá. É que não manda buscar tropa só para bem bicial. Para que tropa nem faz? Que tropa não bem bicial para dar-se garantia? É só. Que tropa que não bem faz nada na Guiné? Que contrário de tropa para bem bicial? Um pecador. Manda-me este ponto a voz. É tal dito golpe de 1 de fevereiro. Mas Mr. Punta, é evidente que a logo está assim como golpe na dado, que está lá de lá, agora está falando para cá esse nome, que Tietinha estava já lá, e vai matar para coisa de sério, toco Tietinha está puija para como e pedir para tropas bem, então vamos se falando, então eles assim com golpe na tem, que até lá gente que é capaz de puxa. De como é que passa de uma montagem para matar coitados inocentes. Para poder falar do presidente que tem segurança. Qual presidente? Mas quem que fala ali presidente? União Africana. Quem que fala como ele é presidente da república? Mas militares sinta a boca. Que a coisa mais engraçada que passa. É tempo que continua a passar. E o seguinte. Se vou lembrar como mbimba limpa piano. Mas se uma gente que está me ouvindo, nem bata lembrando a gente, não cansa. A minha página é visão consta. Cabalo que está correndo para gosto, que está cansa. Se vou lembrar, primeiro despacho que trago, onde é que o tribunal conta como é que tem nem provas contra tal cidadãos que está detido 3 gente, Júlio Nhate, Kusanka Bakuke, Alexandre Machine. É como para largar aquelas. Manga dele gente uma gente na falar como bote que nega larga aquela. Para botar de e bom não puxa um bocadinho para cabeça que não ser preguiçoso em termos de pensa. Bote que passa de pão mandado. Bote que tem competência nem de tirar pato, patu de pato, enda que faz de paruco de galinha. Trabalho de bote essa suma viciador de cabra. 6 horas burro de para amanhã vou tirar o levar vai comer palha. Bote que ninguém. Bote essa suma pão mandado. Tipo é bobisu. Nada bote castala, bote que tem nem poder.
Então, o que passa? Ordem sai de Estado Maior, como para calar de 320, para ver que é não miste, para cumprir ordem. A bobiage o tabim bim, bu colegas de trincheira, bu tabim bim, bu tá falar como trabalho que acaba fazendo, porque polícia judiciária contra inteligência militar que acaba ainda ser relatório, que relatório. Mas quem que falou algum relatório? Que aquela está de arriba do tribunal. Que comissão que criaram está arriba do tribunal de Guiné. Bom negar cata. Para ver que bom pera por com força estrangeira bem. Para você poder sentir como força tem, porque você viu homens que vão prender, que eles ficam homicídio. É como anda bom nega largueles. Segundo despacho de tribunal, onde é que manda não solta gosto tudo. Tudo. E acaba nem pena não vinha na chama nome, porque ali nome de tudo. Segundo despacho, iba Júlio Nhaté, Júlio Mambali, Sagabacuque, Papa Fanhin, Baina Kumba, Adriano Yala, tudo gente que aprenderam, cada vez por isso chama aí perda de tempo. Mas me se fala, tudo gente que aprenderam, a menos Bubu, que até hoje, o terrete homem, general, de carreira, suma Bubu, nunca capaz de formalizar queixa, ou uma acusação, aliás, desculpa, uma acusação. Por falar na Bubu, não eu não camba tapado, e porque é escufa-se, até hoje, Bubu se entendado lá, somos menino. Bota bem me fala, não disse, não vai para paz. Assim, vou achar como esse é um caminho ideal para não conseguir paz na Guiné. Vou saber como a gente mana cria ódio para ser belo prazer. Porque Bubu declara claramente de como ele é fã de Domingos Simões Pereira. Ele que originou a perseguição de cintura de Bubu. Mas a gente se entende cala a boca. Mas, Nabim, porque onde cana sai? É tropas, próprio general. Esse palei esse nome direito, porque é nome de gente que lá que junto com nós português que está falando Armando, porque esse palei esse nome direito, porque aí conta Cafumba. Próprio chefe de operação de quartel general de Nigéria, Major General, Walafeni, aqui Jombe, que fala como Nigéria não disponibiliza 173 homens. Ele que papia e que Feliciano Pinto. Mas na kuma Nigéria que tem problema de Boko Haram. Que como anda que concentra força lá tudo. Mas também este ponto ainda militares. A bobo que está de referência, onde é que Biague seca dinheiro? Biague, onde é que seca dinheiro? Que Biague te rende para contar se tem uma empresa que te rende, que te dá com que para fazer que tipo de investimento. Mas você sinta lá boa tudo. Ninguém que tem coragem de homens. Ai, não tem saudade de que valentes homens que nega badia carnaval na Bissau. É riba, é vai para mato. Vai engenheiro amiga Cabral. Que decidi e fala na bem luta para causa e peribida. Cabral interessava de vai mato. Cabral, Amilcar Rope Cabral interessava de vai mato. Para vida que tem. Mas decidi fala não, capurou e minha povo não sofre. A osquela catena que ne gente bendito. Biague não tá na tama dinheiro. E na fala gente bajogro. Saúde Castro, tô com o Rubi Barcelona. Hospital Simão Mendes Castala. Que hospital militar e para porco, e para patos, e para caranga, ou para galinha. Que é como não tá em Barcelona? O caminho mais, como controle. Fala em conta, bolsa, praga da bolsa, enquanto você não maltrata pobre de Bocana tem saúde. Bocana tem saúde. Tudo quem não maltrata pobre de Bocana tem saúde. Esse Feliciano Pinto que fala, roga, boss praga. Saúde Bocana tem. Mas que militares de Guiné? Esse é uma oportunidade que você tem. Esse é uma oportunidade, mas é que Biague sai assim. Vou falar assim, não Biague. Tem paciência, se eu gostar de dinheiro. Fica de não fazer teste na Barcelona, ou tem ainda a prioridade de juga. Fica a fazer teste na Barcelona, ou se Barcelona caceta, ou também Real Madrid, ou o Camba para Inglaterra, Liverpool. Porque a mata paga. E essa é uma oportunidade, claro! Militares de Guiné. Esse é um momento para você desmanchar a cabeça, porque você é uma cabra na coisa, agora uma cabra corre na rabada, ou na pescoço. O tá ficando na socala. Cabra, ou uma corre na pescoço, ou não come bianda, e não come palha, a mais, o tá jundal, o tá socala, o falar bem, e cala lá, que é o lugar.
Esse momento certo para falar de teu biague. Fica naquele lado que abanda tratamento que está na altura. Diz não guia país. Mas boca não faz aquilo. Você sinta lá. E não tornou riba mais. E bem que boca cheia. E está condenado com injeção de cavalo. E bem que mais força. E bem que não fala mais. Quem tem que aprendido. Boca corre que boca chip. Bam, 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 bam. Boca corre. Aqueles que vão me que está na boa lista. Que boa já como é que identificar com vós. Bota maturo vão meter na cela. Na de negócio assim. A mim catare bem que fulano. Nkatara bem com o Joel, o Olívio Barreto, o Wachacateu, na juntele cintura, fala na nkatara bem que forma complô, não pode entrar de grade, para poder sentir à vontade. Mas botei falar com não por não outro, não mama, gente dentro do calabouço. Quem que se que o privam a gente de privacidade. Nem que na bucaça que alguém falou que aburria na varanda. A bota sentir um homem preso, tá sentindo um homem inútil. Que eu falei para falar com o guardado não, que tem liberdade. Mas gente hoje é tudo. Que manda que na cata? Você que lê que na cata é ordem judicial, de tribunal. Ora que militares que vai instalar tudo. Porque enquanto vos como que militares que não tem essa instalação. Que ela anda metido dentro do quartel. Dentro do quartel que militares não estão. Dentro do quartel. Se você não tem efetivos que não mandaram, e só gente que está identificado que é gajofo. E Senegal, ba Nigéria, ba Gâmbia. Que contingente que não vai lá. Então bem mister puntel que papeba. E fala gente como a gente que tem guerra. E que tem necessidade de ter tropa. Mas que muda agora? Que muda nem curto espaço de tempo. Que tropas têm que vir mais. Tropas de comida que estava lá. Ele abre ala. Quando aquelas que tem que estar para definir a instituição de Estado. Aquelas que abre ala. Que fadias que vai rumar aquele estudo. Esses não peguei militares. Mas não falou. É militares dia não morreram. Não fala que montroces. Está contando bem, não nega. Não can poder continuar a chamar atenção para o resto da nossa vida. Não can continuar a chamar atenção. Não can poder continuar a chamar atenção. Não está cansa. Mas suma, na semana malandriça ainda cansa. Não can fugir de lá. A os não tem nenhum apontamento. Nenhum som can saltar para mim falando isso. Le a os ina limpo. Nunca tem tempo. Não fala como can tirar perder nem tempo que esses. Não fala mané que bem. Para eu dar um vida com a saúde. Todo hora na bem peles. Nyarmon, não está na Europa, maioria que na Jobin, alguns estão na Guiné. A nós que nós subi, ora com qualquer rua ou placeta, na dar o nome de pecador. Vou desculpar. Qualquer placeta ou rua ou avenida, na dar o nome de pecador. Vou ter que contar que pecador é que. Mesmo que capador de cabra, ou de galinha, ou de bode. Vou ter que falar com Feliciano Pinto Lopes. E nasce na ano tal, e morre na ano tal. Você tem que contar que faz. Se capador de bode, ou e bafador de mulheres na morança, ou e tocadores de palmo, que vai já se com mulher, você tem que contar lá. Na que placa que está põe. Mas na Guiné-Bissau, a gente está maçom. Mas miste punta, boss, minha irmãos. Mas que bote cande faci? Bote, toto, cande, faci, potável. Para bote ter nome de rua, na ganado. Misti punta bote na cal parte com notiga nde ka no bai. Kinki bote próprio civil lá que placa que pôr lá. Se burri bantal, a gente contar ela. Mas se burri bantal gosto falar bote lenha placa que está lá. Se nome de ser, se na puri lei, ele na puri tornão que escreveram lá. Mas não é tudo não sinta não cala a boca. Kinki bote que bote faz para Guiné. Onde que antigos combatentes que perdem braço, que merece nomes de combatentes entraram na Bissau, gente se toca palmo, para pôr nome de estrangeiro. Ninguém can negar como estrangeiro aqui faz uma coisa importante por nome, porque Cabral próprio tem nome na Portugal, na Banunde. Cabral tem nome. Na toda parte do mundo quase, amiga Cabral, para ver que o reconhecimento de que Cabral faz. E luta para uma causa, e liberta dos povos. O tapo em nome de Cabral por história. Mas que bote? Bote se bate gente. E kama bate gente chou que é outro lutador. Bampulmba. Mpalmuch. Kama bate gente chou. Não é esse nome. Ou para ver bote mata de golpe. Kama esse nome por. E disse por rua. Na gana do esse nome.
na kuma pabe hoje forma partido que na guerra que Brahma Camara pabe de duas fações entre Mandinga com Fula esse para chamar nome assim esse para chamar nome e guerra dentro de Kansala que ria assim demais eles que se vê lá e ele dois só para camite povo coisa Mandinga com Fula ele dois para resolver para bem raça na Guiné não com raça eles que se vê lá se rivalidade e ele dois para misturar que dois sermão Fula que Mandinga osta casa outro que reba passa já não cana permite que ela na Guiné-Bissau irmão na conta bom não cana permite nenhum dia ele tem um momento na papel de Roberto Mbeswa e paga tudo dentro de comissão que 5 elementos mas trabalhadores já não montado mais dívida vou cortar vídeo vou mandar Soares porque ica Soares é português se nome Soares nada de inventa nome de português se nome Soares Sambo canin Soares ele que tem nem Soares não lá de Ganjiba lá na Jiba lá que tem Soares que português ele que tem nada ele Soares nada de torquear nomes bonitos na praça cada quem vai ficar com nome que tem se nome Soares enquanto esse que acaba se obra e cana sai na seco gosta aqui maranha aqui na face na bem conta boss para dia da manhã que aqui na maranha aqui na face na seco porque estatuto de Arseco elaborado na 2013 para Juliano Fernandes es que na papel que mentira não falam que tá papel nada o pensamento importa como é documento que também falsifica e manda coisa gente que tá tomando pés para em papel que ela tá tirando sono porque não se está na bardade então papel com documento guardado estatuto de Arseco fazil na 2013 para Juliano Fernandes já lá que morre não tá papel de morto que tá chamando testemunho morto vivo Juliano Dr. Juliano Fernandes que conta claramente no estatuto de Arseco como quem que nascer do presidente do Conselho de Administração de Arseco e tem que ter alguém que forma na área de combustível porque ele é mercado regulador é que está regula setor de combustível boca por vai pegar penador de pato para o presidente do Conselho que ela sabe é comandante criado nesse estatuto e salvaguardar que parte que está conta como possedo presidente do Conselho de Administração de Arseco o tem que ter formação na área de combustível mas eu nota como num partido tudo suma eles que mais ganancioso na Guiné eles que mais ganancioso que fazer é que tem ninguém que forma na área de petróleo de combustível gosta que Roberto Mbeswa me faz a boca vai lá só para ajudar a tocar palmo o vai matar dentro de sala buna rapicar baixo a boca falar só para tocar palmo para música para por ritmo por tem para concurso facido gosta eu vai sentar na buna desfilar na buna passo de dentro da sala se mentira vi mostrar papel bom mandar mais que gente que botar mandar documento que data vou pôr mal lá como vou pagar renda não repetir budi be renda de que cau 1 ano e 4 meses é dias passado le buto pote 12 meses o fica ba de pote 12 meses mas bu cambanta mais cambantoli mas outro semana sem cafase na bem caba para cafumbang porque a boa intenção kuna fala como o se próprio entrega que caça e cafumbang chantagem que é que bom misti e parceco falado como condição que tem de pagar renda trabalhadores tudo tem que vai para o Ministério de Energia para poder centralizar a receita na kuma mesma a mim mabo a mim é bom doutoramento sim bom buljar bom meter na bolso a mim nem a faculdade de rua de vida que tem mabo tá pensa Roberto Mbeswa nkale livro garante mas que vida sinan ma bota pensa nta tudo que é bom na fazer na praça de Bissau to já não suma espelho é maranha tudo que na fazer na desmontar ela suma kuna nyame cabeça de pis na desmontar ela suma mecânico é tudo maranha de timbar seco tem dinheiro mas me se punta boss como custa sumar seco que na cada litro combustível que binde e tem aba 20 francs. Não pensa, a mim que muito tenho confiança de falar 20 francs, não tem falar 20 cêntimos. Mas pensa, a gente não percebe que é que me se fala.
e 20 francs na cada litro. Mas me se punto que bumba na tudo fica na Guiné. Combustível para a Guiné. Kuta fala como que solução tem na crise. Estatuto de Arseco Facido e aprovaram no Conselho do Ministro e levaram para o presidente da República. E que a presidente ganhou fogo na fala, na papel de 2013. Que lá na papel dele. Que na papel de saltadores de poder não. Mas vou pegar atrás de Arseco. Vou hermonsis. Para quê? Que kuna ganha que aquilo. Abo tô contente ora que vou bu casa, bu dita, bu come, bu rota. Coitados que na trabalha lá. Que por ter nenhum prato de comida quente. Mas vou fiançar como e bonito ora que vou pegar, vou mandar minheiras de roupa. Que minheiras e pô. Ora que vou mandar eles a falar na bolsa que tá tendo ninguém. Que é meninos que estariam para calça. Vou pensar como é que tá tendo ninguém. Eles é presa. É normal. Vida é assim, hein? Mas se para chamar a atenção porque outros humanos não bem. Que foram lá quando que chamou reunião? Não tem até fotografia ali. Não can exibir para questão de segurança que não está falando. A me respeita a minha fonte. É pecadores que já está para ali assim. Esses que respeitam assim, esses amigos ninguém a mim dá hora. É como a minha fonte de mim está guardada. Não prefere a mim cortar o cabeça, mano. Nunca can me ter quem está dando fonte na problema. E para ver aquela que mandam que a polícia e fotografia. Mas não foram então não jubi, suma que na jubi lua. Una jubi como aqui, suma que coisa projetor. Una jubi suma que na jubi lua. Que kuna mente lá? Na que fotografia que kuna mente? Que kuna explica lá? Como se explica? Totona que tem. É cartas que uma bota tá só para poder falar de DR, doutor. Doutor na kuma. Que kuna se faz? Minha gente, o se coisa de nhama ames, em cada seta que nhama ames, minguer, sobretudo o mais penalizado, no assunto que não bem papel minguer. Doutor, engenheiro, homem de kuma, Fadia. Alá de Fadia. Não bem papel que não. Acerca de dito recenseamento presencial. É nome que cada fia. Ora que é pronúncia assim na português, não está rindo, o senhor não muito de amor. Como recenseamento presencial. Não pensa aí assim, olha, tá? Se a minha português está, que está falando, mas que tem na casa, que ela está dizendo na portuguesa, que diz na Lisboa, que se lá para ver português está parado. Não pensa branco, não tem terra que na papi. Não tem problema nesse. Burro canção chama. Como recenseamento presencial. Mas me se ponto agora, que salvaguardado de não coitado de mames que bem junta. Não mingueiras que bem junta. Que está doente lá, e funcionários. Acaba que como bem junta na gadofadia, não está apoia que parte. Mas bem junta para o que é que sente corpo. Mas está mandar relatório, 6 em 6 meses, que lei está falar. Médico tem que lembrar, o relatório, se você sentir melhoria, vai pegar ou que sentir melhoria. Mas o relatório está chegando, né? Está contando como aquelas que sentir melhoria, que está na condição de bailar. Mas também me segura a punta, se eu vou falar de recenseamento presidencial. Será que bona de locadinte lá de Guiné, do Ministério das Finanças, com um técnico de saúde, para bem acompanhar esse processo, ou bona cortar o salário? Porque quem é bem mandante, e cá por bem trabalhar na terra branca, porque saúde é está no direito. Mas também me segura a punta, bona cortar o salário, para ver é que sente o corpo, é que por ir para Guiné. A voz que eu falei presencial. Pensa se tem relatório médico de alguém que está confirmando como é alguém que sente o corpo, é alguém que pode continuar trabalho, ou se situação de saúde e que pode voltar a Guiné porque condição que tem lá. Mas vão cortar salário. Mas na pera para alguém falando como é cortar salário, não faria não viste calça. Se fala alguém para estar na Portugal e que sente o corpo e que por ir para Guiné, para dito recenseamento que está paga 1000 francs para contar como o Bibo. O tá chegou a falar assim, Feliciano Pinto, presente, Feliciano que é o Bibo. Além de mami que na papi. Abo botou de como, que, pera aí, a mim tem coisa que está percebendo na Guiné, mas esses pensando no tulo, ou é me se tolicitino não, ou é pensando no se para. Que a boa é como, recenseamento presidencial. O doutor não fala mais assim, como? Certidão não de vida. A mim se vai como tem que certidão de óbito.
ou certidão presencial. A mim que sabida que ita criou confusão, ita parece com uma boca tolo. Porque ita só uma boca cara acompanha a evolução do mundo. Mas ita quando agora está direito. A mim bibo já, que minha bilhete de identidade não chega firma. Bota falar mas para fazer um certidão para contar com uma bibo. Mas naquela parte, onde é que não vai? Ora que eu vim para empapia, ainda sinto pena de que coitados. Eu estou falando da boca da aluguer, outros que estão falando, vou bailar, vou arranjar trabalho. Mas minha conta. A voz que está me tendo cheque para vai pagar minhas contas. Dia que não mostra muito recibo de vencimento, manga del gente na Borgonha. Porque ora que eu já como fulano, vamos pensar, são todos al suso, sim. Assim vencimento está dando 4 remi. Lá que não respeita muito. Vou pensar que a gente larga a mão, gente que tem profissão. Vou em minha mão, estou com o palmo de e trabalho de obra. Em casa eu faço outro. É com coach. Depois de disso, toca a bola. É que me entra nela. Mas a gente também para vir tenente, não mas que garante de terra, vou também ainda, vou ter a língua para a gente. Vou não falar sobretudo quando sabe de mulheres. Gosta de gente vira só, que mulheres de aqui punduntum. Tá vira só boca para mulheres. Onde é que nós está? Naquela parte. Mulher que tem direito à opinião. Nem país árabe próprio, alargamento da área. Mas na Guiné ainda não. Mulher coça opinião. Una chegar só na base, não se conhece. Tudo que mulher faz, não se conhece. A boca respeita como a mulher com um ipadio. Gente que respeita aquela. Tô a gente na papel de mulher, mas é de colega. Soma buna papel de lixo. Como a boca está futi na praça de visão. O tô a gente tá falando, coitado agora. Malina ainda não colhe carta na lixo. Tu pensa tudo a gente que está falando, não diz que Deus. Que está falando, mostra o lugar. Não está para aquela. Não está pedindo tudo, filho de Deus. Não fazendo política. Na conta, bolsa, um segredo. Não tinha de um poste de um alguém. Para você ver naquele ponto que a minha Feliciano Pinto não está funcionando. Não tinha de um poste de um alguém. Que eu falei na minha ataca. Minha de Brema Camara. Nome de Nene Carinto. Um alguém está ali, cana de São Conta mentira. Um papel que alguém. Para fazer de ponte. Que alguém que faz aqui poste. Um falar para falar que alguém de como. Se vi como Nene Carinto. Para preparar porque não descarga riba dele. Que alguém fala bem, mas Nene Carinto é minha de Brema Camara. Não fala que tem nada é minha. Para ver que. Nunca conhece Nene Carinto. A mim um dia. Um coube alguém falando como. Nene Carinto moja. Ou alguém fala yoja. Nene Carinto faz um poste. Onde que cobra mal. Ou imite boca na política. Não está suma minha que cedo. Não canta essa assim minha de quem. Na defender. Porque minha. Mas dia que imite. E compactou. Que lá. Na tirar tapete. E tudo minha não. Calha que boja min papel de minha jomaf. Mas quem que sabe como é que se assim tudo. O pai caiu com cargantana. Mas min cana dimiti nunca para de cobra Rosa, man. Dona Rosa. E nem é do Denise. Porque bom, cá por isso se Denise ou quem. Nem é Denise ou quem. Algum dia boja min papel de Denise. E cá também te boca. A mim tá papel é outro comadre. Tietinha. Porque está no governo que eu faria. Porque é traidora. Que lá que manda tá papel dele. Kata papel dele suma minha como nunca cobal man. Agora um obquinta venta com a pam falar como e catem bambara. Não me tira com conta. Agora ele se conecta com um chamal que outro nome. Que ela não pronuncia que pronuncia. Que pronuncia que gente me se conecta com um falar. Não cata pronuncia que ela. Agora de falar catem bambara. Para provar o contrário. Bom, Bobis Maus, bona bem mal para mim. Bobim para mim. Só que se bocana por mim com força porque a cana paga você dia 8 passa já. Gonzil que não tá fazer boss. Nunca tá papel nada de tietinha, nada muito tesouro que dia 8 passa. Mas porque sem papel só para dia 3. Papel de renda, bota liga logo, vou falar, nata cal, mandando só tanto. Agora nata pera, tô com dia 8 passa. A partir de dia 10, 12, 13, um curso bata papel de tieta. La turma é cana manda paga, vou cana pedir dinheiro para pagar renda. Vou lanta, vou vai vergamola. Vou lanta, vou para é wiki, vou na wiki. Para quê? Guiné-Bissau é em primeiro lugar. Liga a questão de A ou B. A minha luta para mim é para Guiné-Bissau que proteger mulheres. Mulheres. É que eu focinho tan como uma vez como a mata se filha. Em boa sala, e tu fil faca, toco do orguna, coisa, o tene porco, na coisa como na liton com na furna. Mas nesse ponto, o que é que não passa na Guiné? O que é que não passa na Guiné?
utu na queima minguer. Ai, como que tem coragem de queimar minguer de chutar? Que minguer de dinheiro yara? Minguer de dinheiro que tá trabalhando faz tudo para ser filho. A mim me se próprio ponto é ditos governantes. Será que tá refletir? Para falar nhama me bindi bapom e pôr na escola que ser o doutor. A os que mesmo mame que botar maltrata. O que kana fala nyama me tena ba horta ntaba regua. Ntaba bindi na fera. Fuma mina nya tipo sim. Ita kale outro hora entra que escola sin sufo kata kaba. Utabai. A os que mingueres que respeitado. Que mingueres que na cobaram mal na serra bada.